Irmãos, paz e amor. É o que sempre Jesus dizia. Naquela época que ele se reunia na Galileia, naqueles lugares adentro. Sempre passando, deixando todo o seu amor, né? E com isso, né, continuando todo dia, os conhecimentos falando sobre desprendimento. Isso daí é muito interessante, porque muitas vezes, gente, a gente usa erradamente, né, aquilo que nós temos, né? Gasta em coisas supérfluas, coisas banais, fúteis, quando poderia aquele dinheirinho ajudar a comprar uma lata de leite, uma roupinha para uma criancinha que nasce, né, no hospital, né? E já sei, muitas vezes eu soube de casos que a mãezinha só tinha uma fraldinha ou outra e que não tinha uma roupinha suficiente para colocar na criança. E quando ia para casa, então não tinha nada. E numa história, realmente acontece isso ainda. Então, quando a gente tiver alguma coisa, né, que nós façamos, vamos podendo comprar e guardando do lado, depois quando tiver o suficiente a gente leva. Existem vários lugares que recebem esses benefícios e cada vez mais nós estamos necessitados, gente, porque na situação que nós encontramos, eu mesmo conheço muitas pessoas que estão desempregadas, né? Tanto o chefe da casa como sua esposa, e com crianças pequenas para alimentar, aluguéis para pagar e outras coisas. E às vezes a gente está bem, tem o que comer, né? Tá com a barriga cheia, tá satisfeita, tem dinheiro para comprar um remedinho para a gente se alimentar bem. Mas vamos parar nessa hora e lembrar daquele que está naquele momento pedindo pelo amor de Deus nas casas, nas ruas, por aí afora. Bom, segundo Lacordaire, que é o que está falando tudo sobre tudo isso, lá na França, em 1858. Pensai, diz ele, pensai também que não há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar destes últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é desse mundo. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua, para reduzir a um mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento aos bens terrenos. É um orgulho de outro modo. Um orgulho e um egoísmo, né? Os dois andam juntos, juntíssimos. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aqueles que possuem. Deus a dá a quem lhe parece ser bom,
para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode se tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando é dada por Deus, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me força para desempenhá-lo conforme a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar. Quanto ao desprendimento dos bens terrenos, posso resumir dizendo: contentai-vos com um pouco. Se sois pobres, não invejeis ao rico, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositário infiéis, com que ele sirva apenas para a satisfação de vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acreditei com o direito de dispor para vós unicamente o que recebeste, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. E coisa mais linda que o Senhor Lacordaire nos deixou esses pensamentos, né, a respeito do bom emprego, daquilo que nos foi emprestado. Realmente, não vamos esquecer que nada é nosso, nem isso é meu, nem seu corpo é seu, nem sua casa, seu carro, seus bens. É emprestado para você utilizar para si e para o próximo. Não se esqueçam disso, né? Não se esqueçam que nossos irmãos menos dotados, infelizes e que estão aí desesperados, precisam de nós. Não temos dinheiro? Temos uma palavrinha gentil, um bom dia amistoso, um aperto de mão. E é assim que nós devemos ser, gente, e continuar sendo, porque nós também precisamos de ajuda. E ninguém leva nosso corpo, e nem nosso carro, nem nossa casa para o lado da vida espiritual, aonde nós vamos para prestar conta por aquilo que nós fizemos de bom e também pelo aquilo que nós omitimos, que nós não fizemos, também será considerado do lado de lá. Ah, não tive tempo. Ah, eu estava atordoada de trabalho. Ah, eu estava com uma série de problemas. Isso não será justificativa. Agora vamos falar sobre a transmissão da riqueza. Por São Luís, em Paris, em 1860. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens do que gozou
durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir aos seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando de que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Isso às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vê casos. Eu já vi muitos casos desses daí, gente. Nossa, e o pior é quando a pessoa é muito rica e orgulhosa de suas coisas, de sua casa, né? E de repente, viu-se na miséria. Nossa, na miséria eu vi. Nossa, a aflição, o desespero, né? Que é essa família, porque envolveu a todos, né? A todos. E tinha aqueles que não faziam nada, só vivia daqueles bens da família. Começou então a se preparar, a ir à luta. E o que mais fez com que eles sofressem, porque eles não arrumavam serviços, não arrumavam uma ocupação. E eles tinham que se contentar com coisas humildes, com coisas assim, que eles se sentiam como se estivessem humilhados em fazer aquilo. Então, às vezes acontece, e de uma hora para outra, às vezes aquele ricaço pensava que ele ia ter uma vida maravilhosa, ele, seus familiares, os seus iates, suas viagens para cá, para lá. De repente, vê-se com a mão amarrada, sem poder fazer nada, porque o dinheiro que havia estava acabando, né? E vocês veem bem, né? Vocês veem que o dinheiro, a riqueza, não nos traz felicidades. Existem pessoas com as suas mansões, o seu carrão seu carrão, às vezes até 3, na garagem, né? Nossa, esse eu comprei não sei aonde, esse eu fiz aqui, esse eu consegui não ter tal lugar. De repente, aquilo vai tudo por água abaixo. Ele se vê na necessidade de começar a vender as coisas para poder ter aquilo para comer dentro de casa. E não é história, nem invenção e nem ilusão. É a pura e verdadeira amizade, né? E tem aqueles que nasceram pobres, com sacrifício, e de repente ganha uma loteria. Isso também já ouvi falar. E há aqueles, gente, que sabem usar a riqueza de uma maneira parcimoniosa. Mas há aqueles que se iludem tanto que começam a usar dinheiro para pagar ou custar coisas em bobagens, em coisas fúteis, e o dinheiro vai-se embora com isso tudo. Então vejam bem, a riqueza não é uma coisa boa como muitos pensam. Eu gostaria tanto de ser rico. É uma prova, e uma prova dura, uma prova difícil de se levar, porque nós tendo dinheiro, sendo ricos, nós devemos usá-los com muita parcimônia, não só para a gente, como para aquele que está necessitado, que está
passando fome, que não tem dinheiro nem para pagar uma continha de luz, de água. E isso nós temos aos montes por aí. Pessoas que por sua razão, né, às vezes pela idade, pela falta de cultura, pela falta de estudo, está encontrando, e também pela especialidade, né, do determinado serviço. Então ele não consegue e entra numa luta muito difícil. E é onde os nossos irmãos mais abastados, mais ricos, que deverão entrar, né? Arruma aquele ser que está ali chorando, né? Sabe que então vou, tem um dos meus carros, você me leva aqui, me leva ali, e começa a ganhar seu dinheirinho, né? A esposa sabe fazer doces, pães, muito bem, pode ir na nossa casa, pode colocar num lugar que eu tenho para vocês venderem. E é dessas vezes, é desse jeito que a gente vai ajudando o nosso irmão, né? E de uma maneira, gente, uma maneira bem, como se diz, certa, de modo que não humilhe, não ofenda. Não vai falar, né? Toma isso, olha lá o que você vai fazer. Já dá com desdenho, já dá, né, com orgulho, com vaidade, né, achando que ele está fazendo muita coisa. E não é por aí, gente. Nós devemos tratar muito bem, mesmo por muito doente, por muito nervoso ou irritado que a gente se encontra, né? A gente costuma falar, conte até 10, a esse irmãozinho que está importunando com palavras, pedindo as coisas. Então a gente procura da melhor maneira possível tratá-lo bem, fazer com que ele se sinta que ele é considerado, né? E não com indiferença, e não com pouco caso, né? E por aí vai, na nossa maneira de ajudar, na nossa caridade. E eu tenho por muito tempo que eu li um dos livros da qual, nesse momento, eu não me lembro, de que existia um preto velho, né, naquela época da escravidão, que a primeira coisa que aquele ser fazia era levantar, gente, com toda a humildade do mundo, levantar ao céu, colocava seu chapeuzinho de palha e lá, naquele chão duro da estrada, ele se jogava no chão e dizia: Pai, seu filho está aqui. Estou pronto para ajudar aqueles que precisam de mim. Gente, que coisa mais linda, mais maravilhosa. Não precisa nem nós sabermos como foi a sua chegada na espiritualidade. Então, mais uma vez, terminando, desejo que nossos lares reine toda a paz, né? Saúde principalmente, que está acontecendo muita coisa, muitas violências. Estejamos sempre em orações, pedindo não só pelos nossos, mas pelos outros que estão por aí sem uma mão sequer. Tenho dito, então até a próxima, que Jesus nos abençoe a todos. Irmãos, paz e amor. É o que sempre Jesus dizia. Naquela época que ele se reunia na Galileia, naqueles lugares adentro. Sempre passando, deixando todo o seu amor, né? E com isso, né, continuando todo dia, os conhecimentos falando sobre desprendimento. Isso daí é muito interessante,
Porque muitas vezes, gente, a gente usa erradamente, né, aquilo que nós temos, né? Gasta em coisas supérfluas, coisas banais, fúteis, quando poderia aquele dinheirinho ajudar a comprar uma lata de leite, uma roupinha para uma criancinha que nasce, né, no hospital, né? E já sei, muitas vezes eu soube de casos que a mãezinha só tinha uma fraldinha ou outra e que não tinha uma roupinha suficiente para colocar na criança. E quando ia para casa, então não tinha nada. E numa história, realmente acontece isso ainda. Então, quando a gente tiver alguma coisa, né, que nós façamos, vamos poder comprar e guardando do lado, depois quando tiver o suficiente a gente leva. Existem vários lugares que recebem esses benefícios e cada vez mais nós estamos necessitados, gente, porque na situação que nós encontramos, eu mesmo conheço muitas pessoas que estão desempregadas, né? Tanto o chefe da casa como sua esposa, e com crianças pequenas para alimentar, aluguéis para pagar e outras coisas. E às vezes a gente está bem, tem o que comer, né? Tá com a barriga cheia, tá satisfeita, tem dinheiro para comprar um remedinho para a gente se alimentar bem. Mas vamos parar nessa hora e lembrar daquele que está naquele momento pedindo pelo amor de Deus nas casas, nas ruas, por aí afora. Bom, segundo Lacordaire, que é o que está falando tudo sobre tudo isso, lá na França, em 1858. Pensai, diz ele, pensai também que não há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar destes últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é desse mundo. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua, para reduzir a um mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento aos bens terrenos. É um orgulho de outro modo. Um orgulho e um egoísmo, né? Os dois andam juntos, juntíssimos. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aqueles que possuem. Deus a dá a quem lhe parece ser bom, para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode se tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando é dada por Deus, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor.
Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me força para desempenhá-lo conforme a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar. Quanto ao desprendimento dos bens terrenos, posso resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis ao rico, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositário infiéis, com que ele sirva apenas para a satisfação de vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acreditei com o direito de dispor para vós unicamente o que recebeste, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. E coisa mais linda que o Senhor Lacordaire nos deixou esses pensamentos, né, a respeito do bom emprego, daquilo que nos foi emprestado. Realmente, não vamos esquecer que nada é nosso, nem isso é meu, nem seu corpo é seu, nem sua casa, seu carro, seus bens. É emprestado para você utilizar para si e para o próximo. Não se esqueçam disso, né? Não se esqueçam que nossos irmãos menos dotados, infelizes e que estão aí desesperados, precisam de nós. Não temos dinheiro? Temos uma palavrinha gentil, um bom dia amistoso, um aperto de mão. E é assim que nós devemos ser, gente, e continuar sendo, porque nós também precisamos de ajuda. E ninguém leva nosso corpo, e nem nosso carro, nem nossa casa para o lado da vida espiritual, aonde nós vamos para prestar conta por aquilo que nós fizemos de bom e também pelo aquilo que nós omitimos, que nós não fizemos, também será considerado do lado de lá. Ah, não tive tempo. Ah, eu estava atordoada de trabalho. Ah, eu estava com uma série de problemas. Isso não será justificativa. Agora vamos falar sobre a transmissão da riqueza. Por São Luís, em Paris, em 1860. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens do que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir aos seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando de que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência. Mas isso
não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Isso às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vê casos. Eu já vi muitos casos desses daí, gente. Nossa, e o pior é quando a pessoa é muito rica e orgulhosa de suas coisas, de sua casa, né? E de repente viu-se na miséria. Nossa, na miséria eu vi. Nossa, a aflição, o desespero, né? Que é essa família, porque envolveu a todos, né? A todos. E tinha aqueles que não faziam nada, só vivia daqueles bens da família. Começou então a se preparar, a ir à luta. E o que mais fez com que eles sofressem, porque eles não arrumavam serviços, não arrumavam uma ocupação. E eles tinham que se contentar com coisas humildes, com coisas assim, que eles se sentiam como se estivessem humilhados em fazer aquilo. Então, às vezes acontece, e de uma hora para outra, às vezes aquele ricaço pensava que ele ia ter uma vida maravilhosa, ele, seus familiares, os seus iates, suas viagens para cá, para lá. De repente, vê-se com a mão amarrada, sem poder fazer nada, porque o dinheiro que havia estava acabando, né? E vocês veem bem, né? Vocês veem que o dinheiro, a riqueza, não nos traz felicidades. Existem pessoas com as suas mansões, o seu carrão seu carrão, às vezes até 3, na garagem, né? Nossa, esse eu comprei não sei aonde, esse eu fiz aqui, esse eu consegui não ter tal lugar. De repente, aquilo vai tudo por água abaixo. Ele se vê na necessidade de começar a vender as coisas para poder ter aquilo para comer dentro de casa. E não é história, nem invenção e nem ilusão. É a pura e verdadeira amizade, né? E tem aqueles que nasceram pobres, com sacrifício, e de repente ganha uma loteria. Isso também já ouvi falar. E há aqueles, gente, que sabem usar a riqueza de uma maneira parcimoniosa. Mas há aqueles que se iludem tanto que começam a usar dinheiro para pagar ou custar coisas em bobagens, em coisas fúteis, e o dinheiro vai-se embora com isso tudo. Então vejam bem, a riqueza não é uma coisa boa como muitos pensam. Eu gostaria tanto de ser rico. É uma prova, e uma prova dura, uma prova difícil de se levar, porque nós tendo dinheiro, sendo ricos, nós devemos usá-los com muita parcimônia, não só para a gente, como para aquele que está necessitado, que está passando fome, que não tem dinheiro nem para pagar uma continha de luz, de água. E isso nós temos aos montes por aí. Pessoas que por sua razão, né, às vezes pela idade, pela falta de cultura, pela falta de estudo, está encontrando, e também pela especialidade, né, do determinado serviço. Então ele não consegue e entra numa luta muito difícil. E é onde os nossos irmãos
mais abastados, mais ricos que deverão entrar, né? Né? Arruma aquele ser que está ali chorando, né? Sabe que há? Então tem um dos meus carros, você me leva aqui, me leva ali e começa a ganhar seu dinheirinho, né? A esposa sabe fazer doces, pães, muito bem. Pode ir na nossa casa, pode colocar num lugar que eu tenho para vocês venderem. E é dessas vezes, é desse jeito que a gente vai ajudando o nosso irmão, né? E de uma maneira, gente, de uma maneira bem, como se diz, certa, de modo que não humilhe, não ofenda. Ah, não vai falar, né? Toma isso, olha lá o que você vai fazer. Já dá com desdenho, já dá, né, com orgulho, com vaidade, né, achando que ele está fazendo muita coisa. Não é por aí, gente. Nós devemos tratar muito bem, mesmo por muito doente, por muito nervoso ou irritado que a gente se encontra, né? A gente costuma falar, conte até 10, a esse irmãozinho que está importunando com palavras, pedindo as coisas. Então a gente procura da melhor maneira possível tratá-lo bem, fazer com que ele se sinta que ele é considerado, né? E não com indiferença, e não com pouco caso, né? E por aí vai, na nossa maneira de ajudar, na nossa caridade. E eu tenho por muito tempo que eu li um dos livros da qual, nesse momento, eu não me lembro, de que existia um preto velho, né, naquela época da escravidão, que a primeira coisa que aquele ser fazia era levantar, gente, com toda a humildade do mundo, levantar ao céu, colocava seu chapeuzinho de palha e lá, naquele chão duro da estrada, ele se jogava no chão e dizia: Pai, seu filho está aqui. Estou pronto para ajudar aqueles que precisam de mim. Gente, que coisa mais linda, mais maravilhosa. Não precisa nem nós sabermos como foi a sua chegada na espiritualidade. Então, mais uma vez, terminando, desejo que nossos lares reine toda a paz, né? Saúde principalmente, que está acontecendo muita coisa, muitas violências. Estejamos sempre em orações, pedindo não só pelos nossos, mas pelos outros que estão por aí sem uma mão sequer. Tenho dito, então até a próxima, que Jesus nos abençoe a todos.